Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você esteve em uma escola ou em algum processo de aprendizagem, alguém te perguntou o que você queria aprender? Eu aposto que não. Ao longo de todos esses anos, desenvolvemos uma educação centrada na escola e nos costumes sociais, mas esquecemos de desenvolver as relações entre as pessoas e a individualidade de cada um. Agora, estamos tentando ajustar os processos educacionais com diferentes e inovadoras ferramentas digitais, esquecendo uma pergunta óbvia a ser feita ao aprendiz: o que você quer aprender? Eu vou te apresentar o Teambolt, uma rede social que tem como objetivo desenvolver o conhecimento considerando a singularidade de cada um. Uma proposta interativa, onde qualquer um que tenha experiência em contribuir com o aprendizado de qualquer pessoa torne-se um mentor. Ao longo da vida, encontramos pessoas que contribuem substancialmente para o nosso crescimento socioemocional. Nossos pais, professores, psicólogos e tantas outras pessoas que nos ajudam no processo de aprendizagem. Somos aprendizes e essas pessoas tornam-se nossos mentores. O Teambolt pretende construir uma relação entre mentor e aprendiz. Mas é importante ressaltar que o Teambolt não pretende padronizar o processo de aprendizagem. Pelo contrário, ele pretende fortalecer a individualidade, a expressividade e a sua trajetória individual, de erros e acertos. Além disso, o Teambolt acredita que a aprendizagem não se restringe à sala de aula, é algo constante, que acontece em todos os lugares que experimentamos descobertas importantes. A proposta do Teambolt é permitir que as escolhas do aprendiz sejam consideradas, sendo a base do processo de crescimento emocional e intelectual, dando-lhe autonomia para que desenvolva valores, atitude e conhecimento de maneira integrada. O Teambolt surgiu a partir da necessidade de uma solução que considerasse o processo de aprendizagem um desafio, uma conquista constante, uma ferramenta inserida no universo digital, considerando assim o contexto no qual o aprendiz está inserido. O Teambolt foi pensado para lidar com os desafios da educação atual, de ser uma educação livre, libertadora, contextualizada, atrativa, dinâmica e promotora do protagonismo, aproximando família, educadores e estudantes. O Teambolt está alinhado com a contemporaneidade e é capaz de envolver aprendizes e criar laços entre eles e seus mentores. Criar também uma constante aprendizagem para ambos, retirando a hierarquia, trazendo a posição do saber para todos. O Teambolt acredita que o aprender acontece na ação, na iniciativa entre esses sujeitos e não pela tecnologia. Aqui, a tecnologia é somente um território e é esse território que a educação deve ocupar para se inserir no universo do aprendiz, permitindo que ele lidere o protagonismo da aprendizagem de maneira que a relação entre ele e seus mentores apareça antes mesmo dos métodos educacionais. Por que é mais interessante acompanhar uma série de TV, postagens numa rede social, ver coisas interessantes no YouTube, que aprender numa sala de aula? A pergunta anterior deveria ser: o que tem de tão interessante nesse território digital? A gente perdeu muito tempo e ainda perde acreditando que utilizando a tecnologia para educar é a solução para questões que enfrentamos há séculos, e não é. Precisamos inserir a educação nos territórios onde os aprendizes transitam através das relações sociais que estabelecem com os educadores que atravessam no seu processo de crescimento. Seja no campo de futebol, na sala de aula, numa reunião de família ou até mesmo no YouTube. É lá onde a educação precisa estar. Vamos aprender como tudo isso funciona na prática, com a ajuda do Teambolt. Se você tem alguma experiência de vida ou algum conhecimento para passar para outras pessoas, então você pode ser um mentor.
Mas se você busca desenvolver algum conhecimento com a ajuda de alguém, então você pode ser um aprendiz. Mas com o tempo, após adquirir conhecimento, experiência, você pode se tornar um mentor. Os mentores devem contribuir para o desenvolvimento de seus aprendizes através de missões. Na prática, as missões devem estar inseridas no dia a dia dos aprendizes e devem considerar não só o que os mentores querem ensinar, mas também a individualidade de cada aprendiz. Um professor, por exemplo, ele pode envolver os pais de um aluno numa missão para ajudá-lo a descobrir os caminhos e até o sentido de um conteúdo de sala de aula. Digamos que um aprendiz tenha desinteresse em aprender trigonometria, pois para ele não faz menor sentido aprender esse assunto. Por exemplo, antes do assunto ser abordado em sala de aula, o professor pode criar uma missão no Teambolt para que o aluno possa procurar ou o pai ou a mãe para ajudar a encontrar as formas do triângulo. Em casa mesmo, ele poderá fotografar e, junto com os pais, calcular a área do triângulo. Você percebeu que os pais inseridos na missão podem dar apoio e muito mais sentido ao assunto? Uma aula em que o aluno tenha passado por tal experiência, para ele, vai fazer muito mais sentido, uma vez que o debate estará livremente aberto, com questões individualmente pessoais. Perceba que a cada missão concluída, o aprendiz precisa enviar uma evidência da sua conclusão. Cabe ao mentor aprovar a evidência. Essa é com certeza a parte mais divertida do Teambolt, porque o mentor e o aprendiz podem contribuir com o aprendizado de outros aprendizes. Até porque as evidências estarão disponíveis na linha do tempo de cada aprendiz, permitindo que ele compartilhe as experiências que desejar com outros aprendizes. Mas lembre-se, a evidência só poderá ser exibida após a aprovação do mentor. E tem mais! Ao longo de suas missões, o aprendiz poderá acumular pontos que podem ser trocados por prêmios. O mais legal é que os mentores criam cubos, onde os aprendizes são convidados a participar. E é lá que as missões estão inseridas. A gente pode pensar no cubo com todos os aprendizes de uma sala de aula, ou até mesmo os irmãos de uma mesma família, ou os jogadores de um time de futebol da escola. Na timeline ou na linha do tempo do Teambolt, você vai conseguir visualizar as evidências de aprendizes que fazem parte do mesmo cubo que você, ou que sejam aprendizes de um mesmo mentor. Mas é o aprendiz quem decide quem pode ver suas evidências. Essa é a maneira como o Teambolt permite que um aprendiz aprenda com outros aprendizes e escolha o que quer ensinar ou compartilhar com outros. Fique atento às notificações para não perder um segundo desse mundo que torna a educação mais leve, divertida e dentro da realidade de cada um. No Teambolt, as organizações, sejam elas escolas, faculdades ou até mesmo empresas, podem criar os desafios. Os desafios podem ser utilizados para o desenvolvimento de Olimpíadas da Educação ou gincanas. Os cubos podem ser criados com missões para os seus participantes. O Teambolt é isso, uma ferramenta prática e muito simples que permite ao mentor o desenvolvimento de uma relação mais natural com os aprendizes e ao aprendiz a liderança e o protagonismo.